tem padrão. Dois Sim. caras práticos, positivos, e um Uhum. sinalzinho de menos. Tem um aqui. Tudo isso segue um padrão. Sim. Você, por acaso, anotou esses padrões em algum lugar? Saberia me dizer, só de Sim. olhar? Sim, eu fiz uma tabelinha aqui. Ah, legal. É, pelo que eu entendo, isso daí seria um hiperboloide, não é? Um hiperboloide? Beleza, um hiperboloide. Só que existem dois tipos de hiperboloides, né? Tem o de uma Tá, folha e tem o de duas folhas. E aí, qual será que tá. é? Hum, tá, essa parte eu já não consigo identificar direito. Hum, muito bem. Esse hiperboloide, ele é o hiperboloide de uma folha, ok? Tá, Ah, por que que você sabia que era um hiperboloide? porque apesar dele ter o X e o Y positivos, o Z seria negativo, né? Ou seja, é, eu sei que o hiperboloide ele tem pelo menos uma das incógnitas, né, um dos seus valores como com o valor oposto, né, com o sinal oposto, né? O hiperboloide de duas folhas seria a mesma coisa, só que em vez de ter um sinal negativo, teria dois. Ah, tá bom. Maravilha. Dito isto, agora nós temos que fazer um esboço disso. Como é que a gente faz um esboço desse cara, entendendo algumas características dele? Uhum, Primeira, ele tem o sinal de menos no Z, o que significa que ele vai crescer no Z. uhum, tá. Então, a gente põe aqui Z, Y, X, e agora a gente vai crescer no Z. O que acontece, né? Nós podemos também falar algumas características baseadas nos carinhas de baixo aqui do X, do Y, do Z. Esses caras têm nomes, né? São coeficientes. Uhum, Mas tem um nome específico, acho que é semi-eixo, mas deixa pra lá. O importante é que o cara embaixo do X e do Y é um. tá. Muito bem. Ah, muito bem. Outra coisa. Outra coisa. Vamos pensar. Tem, o fato de ter um 4 aqui, né? Significa que ele vai ter um círculo mais alongado no caso do Z, né? Tipo, se eu Uhum, fosse fazer uma figura no Z. Mas a melhor forma de tu entender isso é com aquelas curvas de nível, sacou? Por uhum, exemplo, se eu zerar o Z, colocar Z igual a zero, o que que significa na prática? Significa, por exemplo, que eu estou fixando a minha figura no plano XY. Porque uhum, o Z igual a zero é essa região aqui que dá exatamente no plano XY. Mas se eu zerar ele, né, eu vou ficar com uma equação muito interessante. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. O que que é isso na prática? Uma circunferência. sim. O quadrado mais y quadrado igual a 1 é a equação de uma circunferência, beleza? Uhum, E é uma circunferência de raio 1. O que que eu sim. quero dizer com isso? Que esse nosso hiperboloide, ele vai fazer aqui. Lembra que eu falei para você que ele é tipo uma ampulheta, ele não fecha exatamente aqui? Sim. Pois é, ele vai então fazer esse círculozinho, né? Esse círculozinho tem raio 1. Por quê? Porque, como eu falei para você, x quadrado mais y quadrado igual a 1. A equação da circunferência com raio igual a 1 centrado na origem. Então, aqui, por exemplo, é o 1, aqui é o 1, ali seria o menos 1, aí assim vai. Uhum, tá. Muito bem. O que mais para ficar um desenho legal? Bem, uma outra coisa, né, seria, por exemplo, jogar um outro valor para Z. Um valor que se relacione com o número aqui de baixo, porque eu joguei o zero, então o número que está aqui embaixo, dane-se, né? Uhum, Dividido por qualquer coisa é zero. Mas se eu jogasse, por exemplo, 2, eu ficaria com 4 sobre 4, que dá 1. Vai para lá,
menos 1 vai para lá, mais 1, fica x quadrado mais y quadrado igual a 2, né? Ficaria, certo? Uhum. Isso. O que significa que se eu estiver falando não de z igual a 0, que é o plano xy, mas z igual a 2, eu também vou ter uma circunferência. Só que uma circunferência com um raio um pouco maior. Porque ficou igual a 2, certo? Uhum. Isso. Não ficou igual a 1, como no caso ali 2x. Portanto, eu posso começar as minhas ideias de desenho assim. Tipo, Sim. a ideia é essa. Jogar pontos às vezes ajuda. Para valores específicos, né? Uhum. Tá aí um esboço bem vagabundo desse hiperboloide, beleza? Sim. Certo. Só para deixar bem claro, né? Esse cara aqui tem raio 1. E esse cara aqui tem raio 2? Não. Porque na equação, eu falei de fato que jogo 2 aqui, 2 elevado a 2 dá 4, divide por 4 dá 1, isso aqui tudo dá menos 1, joga para lá, troca de sinal fica positivo mais 1, 1 mais 1, 2, certo? Foi isso que eu falei. Sim. Só que a equação da circunferência x quadrado mais y quadrado igual a raio ao quadrado. No caso aqui Uhum. deu 1, porque 1 ao quadrado é 1. Só que aqui, Sim. como tinha dado 2, no caso aqui de cima, né? Bem, o raio ao quadrado é 2, então significa que o raio é raiz de 2. Sim. Coisas de circunferência. Tá. Muito bem, então tá aí feito um esbocinho. Muito bem. Vamos para a próxima. A próxima também é hiperboloide. Mas é um hiperboloide de duas Duas folhas. folhas. Uhum. Muito bem. Hiperboloide de duas folhas é um pouco mais difícil de desenhar. Mas, de novo, ele segue a lógica de você jogar valores, né? Por exemplo, quando eu jogo um valor, que nem eu joguei lá z igual a 0, é como se eu estivesse. Como não? É exatamente isso. Eu estou fixando no plano z igual a 0 o nosso problema. Ah, então, se eu fizer o mesmo aqui, se eu dizer que z igual a 0, ele some, né? E eu vou ter o que no plano z igual a 0, ou seja, no plano xy? Eu olho para o que sobrou aqui e me pergunto, né? O que é essa figura? Ou melhor, o que é essa equação que sobrou aqui, né? Bem, essa equação que sobrou aqui é uma hipérbole, como nós conversamos lá nas primeiras aulas, né? Não é Sim. uma elipse, porque o sinal é negativo, lembra? Uhum. Não é uma hipérbole. Ou seja, é uma hipérbole no plano z igual a 0. Hipérbole normal, né? Porque tem todo mundo embaixo ali, então ela é bem simétrica. Então vai ser uma hipérbole no plano x igual a 0, e como é no x negativo, então ela abre na região do x. Essa é a parte da hipérbole. Tá. Agora, se eu zerar, por exemplo, o x, eu estou falando de qual plano agora? Eu estou falando do plano YZ, ou seja, aqui, YZ, Uhum. essa parede. Bem, de novo vira uma hipérbole, certo? Sim. Exatamente. E agora, como é que eu vou desenhar isso? Não me lembro, mas eu acho que vai ser alguma coisa também seguindo a ideia de uma hipérbole, assim. Fazer aqui. Só que fechando lá do outro lado, então eu vou colocar meio que pontilhado, sacou? Tá. Entender que ela vem pra cá, sacou? Assim, ó. Fazendo as tuas folhas, uma aqui e outra aqui. Tá vendo? Aham. Legal, né? Ah, tá bom.
Nós já zeramos o Z, nós já zeramos o X, agora tem que zerar o Y. Pra entender o que vai acontecer no plano ZX. Uhum. Bem, que figura é essa, né? Tem dois negativos. Bem, isso aí não é nada. Não existe uma resposta válida para isso aqui. Aí tu deve Uhum. estar pensando, o professor está querendo me dar um migué porque ele não sabe o que é. Não, de fato não existe, veja só. Se a gente trocar os sinais, né? Ou seja, todo mundo fica positivo aqui e para cá fica negativo. Uhum. Olha para esta merda. X ao quadrado, ou seja, só sai respostas positivas daqui. Z ao Sim. quadrado também só sai respostas positivas daqui. E aqui tem um número negativo. Impossível, Uhum. né? Sim. Ou seja, não tem figura nenhuma no plano XZ. O que é de se esperar, porque a nossa figura, o nosso desenho aqui do hiperboloide já tá bem legal, né? Tem duas folhas. Eu acho que tu consegue ver em 3D a parada aqui, né? Sim, sim. Imagina a coisa em 3D. Tem uma folha virada aqui, uma folha meio de lado aqui. Né? Uhum. Eu acho que ficou um desenho razoável. Beleza? Tranquilo. Vou de bola. Então, vocês. Pra próxima. Ó, tu sabe que eu vou te pedir pra fazer uns parecidos depois, hein? Porque assim, Sim, pois é. ver eu desenhando, colocar no GeoGebra, tudo é muito legal, né? Mas na hora de fazer na prova é treta. Então é Então, importante a é gente isso pegar que pra eu fazer. tô preocupado. Pois é. Por isso que eu sempre te peço pra fazer as coisas aqui, pra chegar na hora da prova você estar mais preparado. Sim. Vamos ver o que tá rolando aqui. Então, que bicho é esse? X ao quadrado igual. Hã? X ao quadrado. É. Muito bem. Que figura é essa aí? Vamos lhe perguntar, né? Você tem a listinha. Tentar procurar lá na tua listinha que bicho é esse. E daí me diz. Bom, aparentemente parece ser um elipsoide, né? Porque todos têm o mesmo sinal. Arma aí, né, mano? Todos têm o mesmo sinal, porque o cara que escreveu assim Então. o quis. Mas, porra, um cara tá de um lado igual, o outro tá do outro. Né? É isso que eu ia falar, só que tem um x ao quadrado ali do lado, né? Do outro lado. Então seria. Quando eu pedi para tu olhar os padrões, Uhum. padrão é um padrão. Eu tenho certeza que esses padrões que você pegou tem todos os números, ou melhor, todas as letras, todas as variáveis para o mesmo lado do igual. Imagino que até para o lado Sim, esquerdo. sim, Então, quando tu olha uma questão, tu não pode pensar, o cara lá tá querendo que eu siga exatamente o que ele escreveu. Não, pô. Tu tem que sim, seguir os sim, sim. padrões que tu conhece. Então, no padrão que tu Uhum. conhece, esse cara tem que ir para cá e esse cara também tem que ir para cá. Sim, e vão ficar negativos. Aí então E seria um além disso, hiperboloide. não, ainda não. Tá, De novo, olhe para o padrão do hiperboloide. tá. O padrão do hiperboloide não apresenta zero do lado direito. Ou do Tá, tá. elipsoide, ou qualquer coisa oide que seja. Eles apresentam o número um aqui. Uhum. Só que a hora que eu passei todo mundo para cá, virou zero. Sim. Então, tens aí algum cara que tem zero do lado direito? Não pelo que eu vi. Mas existe um cara que tem zero do lado direito. É o cone, beleza? Ah, tá, tá, tá. Cone elíptico. É um cone 3D. Então, note que isso vai bem ao encontro do que eu estava te falando lá no hiperboloide, que eu falei que aqui não fechava na origem, né, como um cone. Justamente porque tocava esse um aqui, daí tu ficava com essa diferença de raio 1. Uhum. Só que agora não tem esse um, tem um zero. O Tá, que significa que ele vai fechar ali na origem. tá. A princípio. Muito bem. Então, dito isto, nós temos um cone. Agora, que tipo de cone, né? Porque tem algumas características que a gente pode tirar dessa equação. Por exemplo, tem dois caras negativos, e os caras que são negativos são o Y e o Z, né? Uhum. Ou seja, a parte aqui, a parte positiva,
é onde o cone vai crescer. Ou Tá. seja, como a parte positiva é o X, então ele vai crescer na direção X. Então ele vai ser algum cara do tipo assim. É, entendeu? Sim. É, claro, para você saber características específicas do tamanho desse círculo, dessas distâncias, tem que fazer as mesmas coisas que eu já falei para fazer, que é, ou seja, zerar números aqui, colocar números específicos. Por Tá. exemplo, se eu pegar essa equação aqui e dizer que o x é, por exemplo, o número 1, Uhum. então ele vai para lá menos 1, certo? Sim. Ou seja, eu vou ficar com a equação, depois de trocar os sinais, y ao quadrado por 4 mais e ao quadrado igual a 1, não é? Sim. Isso é uma elipse, o que significa que essas aberturas aqui são elípticas, não são círculos, não é Tá. simétrico. Uhum. Então, por exemplo, eu poderia dizer que aqui é, né, por exemplo, aqui, que é o x igual a 1, né, onde eu estou fazendo a minha circunferência aqui, é o x igual a 1. E daí, ah, como o próprio 1 que eu coloquei aqui, né, a hora que eu escolhi para desenhar essa parada. E daí, quando a gente tem isso, eu posso indicar que em z, a altura que seria a altura que tem que ser, que é, no caso, é o 1 também. E em y, a largura, o y é esse cara aqui, né? Então, o Uhum. y seria, ah, seria o 4 aqui, né? Tipo, seria essa distância aqui, sacou? É meio ruim de desenhar, mas seria essas distâncias aqui para cá. Na verdade, para cá, né? No caso, sempre paralelo ali o eixo. Então, Tá. aqui seria o 4. E assim vai, sacou? Sempre tendo, na verdade, dois. Sempre tendo a ver com o carinha que tá aqui. Eu não sei o nível de qualidade que o teu professor vai querer Uhum. nestas coisas, né? Sim, Mas é sim. importante que você, pelo menos, dê a ideia que você entendeu como pegar os números ali, tipo o que Sim. eu fiz, né? Tá, tá Muito bom. bem. Então, deixa eu ir para o próximo aqui. E, então, de novo, né? Sim. Eu, particularmente, não sei como é que vai vir na lista que você vai fazer de cônicas e quádricas. Isso aí é uma coisa que você tem que correr atrás. Uhum. Mas, por exemplo, eu suponho que o cara positivo, né? Ou melhor, o cara que fica isolado, ele será sempre o positivo. Uhum. Então, numa provável lista que você procure aí, não vai estar com menos Z, né? Quem estaria negativo seria esses caras aqui, ou nem isso. Uhum. Por quê? Porque esse cara aqui é um paraboloide, né? A gente já está acostumado com o padrão de parábola, né? Se eu ignorasse esse cara aqui, isso seria uma parabolazinha que a gente estuda na escola, né? Tipo um y igual a Uhum. x quadrado. Então, Sim. ou no caso, menos x quadrado, que o que muda é que a parábola é virada para baixo, não é mesmo? Uhum. Como tem duas, seria menos para as duas. Então, seria o Sim. paraboloide virado para baixo. Ok? Uhum. Então, paraboloide virado para baixo que cresce em z. Então, tá aqui o z. Como se eu zerar que também dá zero, eu sei que é um paraboloide ali na origem. Uma coisa assim. Uhum. É... Daí o que que acontece, né?
Se eu colocar o z igual a 1, ou menos 1, no caso, né? Que vai dar 1. Sim. Menos 1 com menos, dá 1. Esse 4 passa para lá. Então ficou x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Ou seja, como é raio ao quadrado, raio é 2. Portanto, significa que essa circunferência aqui, ó, que está no menos 1, ela vai ter raio 2. Sacou? Sim. Desse jeito. O esboço tá tosco? Tá tosco, mas pelo menos o professor olha e entende. Pô, ele sabe que é um paraboloide. Ele sabe que se colocar menos 1 aqui vai ter raio 2. Entendido. Sim, sim. Pegou a ideia? Não precisa ser nada muito preciso. Ah, Show de bola. Então, você está aí um monte de coisa feita. Agora, eu vou pegar cada uma delas e criar parecidas e pedir para você fazer esboços parecidos. tá bom. Por exemplo, vamos começar com essa aqui. Claro, vou mandar para você o que eu fiz para você olhar os exemplos. Né? Em Tá vez tranquilo. de. Vamos fazer assim. Em vez de ser x ao quadrado, y ao quadrado, vai ser x ao quadrado mais z ao quadrado menos y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Beleza? Esse vai ser o que eu quero que você faça em comparação com a b. Tá. Tá bom? Então eu vou colocar aqui b. Vou apagar. Salvar. E te enviar para que você faça parecido. Tá Ó, bom. desenho em prova, cara, tem que ser tipo o que eu fiz. Não vai me fazer desenho pequeno. Ocupa a folha toda, sacou? Tá. Foda-se que vai gastar papel. Ocupa a folha toda. Uhum. Senão, o professor vai olhar lá um rabisquinho. Ah, esse lixo aí, eu não vou ficar olhando. Sim, Nota vai ficar baixa, meio sacou? confuso. Passa bem grande, né? Ajuda também a escrever coisinhas nos desenhos, etc. Uhum. Tá tudo no Zap já. Então dá uma olhada lá e já era. Tá. Eu vou no banheiro e já volto. Tranquilo.
Quando tiver alguma coisa, é só enviar, hein? Tranquilo. Melo Pinto. Caramba, uma pessoa me pagou aqui uma aula lá de Portugal. O nome da pessoa é Melo Pinto. E é mulher ainda, tadinho. Ela acho que Caramba. chama o pinto de pinto. Não, é verdade, tem isso. Mas pra gente é meio estranho. Definitivamente. Hum. Eu não consegui completar aqui. Não tô conseguindo fazer essa última parte aqui. Por exemplo, que nem no B que você fez aqui, é, chegou aqui, tipo, aqui mais pra cima, tipo, no Z, conseguiu definir que seria 2, né? O raiz de 2 e tudo mais. Eu acho que eu não consegui pegar direito essa O parte. que eu fiz nessa parte foi jogar valores nas Aleatório. variáveis. Mas Por teria que ser exemplo, com um valor específico, assim? Tipo, poderia ser qualquer valor. eu joguei dois valores. Um foi o zero, porque era fácil de perceber que daria uma circunferência de raio um. Sim. E depois, no caso da B, eu joguei o número 2 para que desse 4 igual ao que estava embaixo, jogasse para outro lado, percebesse uma outra circunferência. A diferença da primeira é o Tá, tamanho do tá. raio, certo? Uhum. Tá, não, é que eu ia fazer a mesma coisa, como aqui tem 9 aqui embaixo, eu ia fazer por 3, só que eu não Exato. sabia se, tipo.
se estava certo esse raciocínio ou não. Por isso que eu parei aí mesmo. Mas Certinho. tá bom, então. Pode seguir nessa linha para que você encontre o raio que essas projeções do hiperboloide de uma folha causará. Beleza? Tá bom. Tá, eu acho que seria isso. Talvez a minha imagem tenha ficado meio confusa, mas sei lá, acho que também tem muito de treino, né? Ficar fazendo imagem o tempo todo, né, pra se acostumar. Mas eu acho que seria isso aqui. Peraí. Anda lá. Pronto, mandei. Bem, eu olho, percebo que é um hiperboloide de uma folha, Uhum, legal. Percebo também que você fez indicações importantes, como, por exemplo, o raio 1 e uhum, um raio maior na extensão do eixo negativo, que é o Y. Maravilha. Top. Daria uma nota 10 aí. Show de bola. tá. O primeiro desenho tá muito melhor que o esperado. Vamos para o próximo. Deixa eu pegar aqui. E, tá bom. Então agora, olha como eu vou escrever essa parada aqui. Eu vou escrever assim: x ao quadrado igual a um mais e, e y ao quadrado mais z ao quadrado, esse cara sobre 4, esse cara sobre 9. Beleza? Hum, tá, Garanto pra você que é o mesmo tipo de figura que a C. Só escrevi de um jeito um pouco diferente do que tá ali. tá bom. Para que você sempre se adapte, né? Às coisas da sua ficha de decorebas. Então, tenta Tá fazer bom. mais esse aí pra nós. Ok.
Tá, eu acho que eu não entendi como que faz a imagem, como que faz a fórmula do hiperboloide de duas folhas. Nesse caso aí, eu entendi que a gente tem que é, passar o y e o z para o outro lado, né? Tudo mais, eles vão ficar negativos e vai ficar parecido até com o exercício C. Mas não sei, eu não entendi direito como construir a imagem assim. Hum. Bem, eu comecei nesse desenho fazendo essa parte vermelha aqui, que eu tô passando o mouse, Sim, que é a hipérbole baseada no, ah, vamos dizer assim, x negativo, quando eu zerei esse cara aqui. tá.
Eu desenhei uma hipérbole. Você também Tá. poderia ter zerado um dos caras negativos, né? Para desenhar uma hipérbole. Tá. Uma vez desenhada ela, beleza, uma hipérbole desenhada. Daí depois, você poderia ter zerado outro cara negativo Uhum. para desenhar outra hipérbole, só que daí com pontilhados. Nem eu fiz. Desenhei uma outra hipérbole aqui, tá vendo? Tá. São esses pontilhados. E depois eu uni os dois pontilhados por esses risquinhos. De novo, o teu desenho não precisa estar perfeito, não precisa estar tão bom quanto o meu, que não tá lá grandes coisas. O Uhum. importante é que a pessoa que bata o olho perceba que você entendeu que é um hiperbolóide de duas folhas. Tá. Note que nesse desenho especial eu nem coloquei indicações de tamanhos, né? Não coloquei, sei lá, que aqui o espaço entre eles é nem nada do gênero. Sim. Porque de fato desenhar um hiperboloide de duas folhas é mais complicado mesmo. Tá. Beleza? Tá. Acho que eu entendi. Show de bola. Então, resumidamente, zere uma vez de cada vez, né? Um de cada vez, os caras Sim. negativos. Tá. Vamos fazer o seguinte, né? Já que falta tão pouco tempo, fica como tarefa e tenta me trazer um desenho legal aí quando tiver tempo, beleza? Daí amanhã nós temos aula. Daí, se quiser, me traz amanhã. Beleza? Acho que tu desligasse o áudio, mas acredito que está tudo beleza. Agora voltou e por algum motivo não tô escutando nada. Bem, deve ter caído alguma coisa aí. Agora